Ok, o primeiro bom dia foi muito bom. Lá em nossa igreja, lá em Atibaia, eu sempre dou o segundo bom dia, que é bem melhor, porque até o pessoal acordar, né? Mas é uma alegria estar com vocês aqui, desde ontem, com esse tratamento VIP. Eu me sinto muito lisonjeado pelos irmãos, pelo carinho, pelo afeto, que é o tema da nossa mensagem hoje. Eu sou casado com Dona Cida há 46 anos. Há 49 anos, quando ela me viu, ela não resistiu. Na ausência dela, eu uso essa versão. Quando ela está presente, eu uso outra versão atualizada. E nasceram 3 filhos, 3 homens, todos casados, 4 netos. Realmente, mulher não tem muita vez, não, porque é tudo neto. Agora, o filho mais novo, nós estamos esperando ver se vem uma neta, né? Porque até agora só homem reina ali na nossa casa. 2 moram nos Estados Unidos, pelas empresas que transferiram ele para lá, e o terceiro, que mora em Atibaia, está indo para os Estados Unidos também, porque ele é pastor e uma missão o convocou. Então, nós vamos agora experimentar e viver o real ninho vazio. Porque fica eu e Dona Cida, um olhando para o outro, já brincamos de esconde-esconde na nossa casa. Oi, estou pensando em colocar até uma rede de comunicação. Onde você está? Eu estou aqui, porque a idade vem chegando, a gente não ouve direito também, né? Querida, onde você está? Estou aqui. Esse estou aqui não chega para mim. Eu tive um casal lá em Atibaia que o marido achou que ela estava ficando surda. E ela falou, eu não estou surda, você está surda, eu não estou, até que foram ao médico. E o médico fez todos os testes e a mulher não estava surda. Ele falou para o médico, ela está surda. Aí o médico disse, vamos fazer o seguinte, vai para um teste. Quando você chegar em casa, parar o seu carro na garagem, você grita o nome dela. Se ela não responder, você avança um pouco mais. Se ela não responder, você chega nela. Ele fez isso, querida, nada. Avançou um pouco mais, querida, nada. Chegou, ela estava lá no quarto arrumando a cama. Querida, ela falou, já respondi 3 vezes, estou no quarto. Não sei se ele se convenceu de que o surdo era ele, né? Mas eu conto essas piadas porque eu tenho 72 anos e eu já estou na fase dos anos dourados. Embora eu sei que vocês todos estão espantados. Não parece, realmente não parece, né? Mas 72 anos. Alguns dizem que eu vou viver o tempo que viveu meu pai. Faleceu com 98 anos e meio. E ele era espanhol. Tem alguém descendente espanhol? Amém, que bom. E o espanhol é teimoso, pastor Roberto. Ele é teimoso ao extremo. E meu pai, já no finalzinho, Deus chamava ele, não vou. E faleceu com 98 anos, um grande homem de Deus, que deixou um legado fantástico, tanto ele quanto a mamãe. Você que tem sua Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Se não tem Bíblia, sente ao lado de um crente que com certeza ele terá a Bíblia aí. Cadê a água do batismo? Achei aqui. Eu não contei ontem para os irmãos, mas eu preguei numa igreja presbiteriana lá no interior de São Paulo, e tinha um copo de água. Eu percebi que o copo era meio grande, mas falei, bom, vamos beber, né? Mas, meus irmãos, isso aqui não é história, é uma história verdadeira. Quando eu termino de pregar, tinha batismo. E eu havia bebido o Jordão presbiteriano, meus irmãos. Isso é pura verdade. Alguém tinha uma mesinha aqui do lado por água, por gentileza? Então, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20. E o nosso tema hoje é afeto. 1 Tessalonicenses, eu vou ler na versão bem contemporânea, que diz o seguinte, e depois vou ler na linguagem de hoje. Sempre a linguagem de hoje traz uma compreensão melhor do texto. Diz assim a palavra, 1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença
Não, porém, do coração, como com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Na linguagem de hoje, irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso, quisemos ir até aí fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Amém? Deixe-me contar uma experiência muito interessante. Estava lá em São Paulo numa quarta-feira, numa reunião na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e eu fui bem como pastor batista, paletó, gravata, e estava lá, aquela roupa que a gente usa de ver Deus todo domingo, né? Estava lá e, saindo da faculdade, eu percebi que o estádio do Pacaembu estava bem iluminado. Eu falei, puxa vida, tem jogo do maior time do mundo, o Corinthians. Eu falei, vou dar uma passada lá. E já estava no segundo tempo, parei o carro e entrei no primeiro portão e dei de cara com a torcida uniformizada, os Gaviões da Fiel. Tudo gente boa, tudo gente finíssima. E o jogo estava 0-0, o jogo estava sendo muito duro. Mas quando eu cheguei, fiquei ali, eu estava no meio deles, não tinha como sair. Quando saiu o gol do Corinthians, meus irmãos, como aquele pessoal foi afetivo para comigo. Eu estava de paletó e gravata, doutor, é isso, é o Coringão, e me abraçava, e aquela festa, e vinha outro, e eu ali com a mão na carteira, ali para aguentar. Mas, meus irmãos, que recepção. Os Gaviões da Fiel me receberam com afeto que eu jamais imaginava que eles me receberiam. E aí o jogo, ainda bem que foi só mais um gol, que se fosse mais outro, a minha carteira provavelmente correria seríssimos riscos ali, né? E o tema de hoje é sobre afeto. Eu pastorei uma igreja há 35 anos, e eu confesso aos irmãos que a maior preocupação que eu tenho, aliás, uma das maiores, é manter a igreja como igreja e não como clube. É muito triste quando a igreja começa a ganhar aquela conotação clubística e perdemos todo aquele afeto entre nós por questões das mais variadas. Isso me deixa o coração muito triste. Eu acho que nós, pastores, hoje, uma das maiores tarefas na edificação da igreja é manter a igreja como igreja e não como clube. Eu tenho histórias que eu conheço, aliás, eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, numa igreja em que era tudo menos igreja. Para minha tristeza, na minha história, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei nessa igreja e fui à galeria, eu tinha 13 anos, e era culto administrativo, naquele tempo chamava de sessão. E meus irmãos, a determinado momento, começou a voar cadeiras, socos, pontapés, literalmente. E eu desci da galeria, saí correndo, minha casa ficava a uns 2 quilômetros, eu fui correndo até em casa, tremendo de medo. Misericórdia mesmo. Não era uma igreja, era um clube.
essa igreja hoje está vazia, morta, porque eu creio que Deus ainda vai fazer uma obra naquela igreja. Vivi momentos em igrejas em que aquela ideia de corpo de Cristo começou a desaparecer. E hoje, 35 anos, eu luto numa igreja para que ela seja sempre igreja. O grande problema, meus irmãos, é que às vezes nós esquecemos que a igreja é do Senhor Jesus Cristo e achamos que a igreja é nossa. E esse é o grande perigo. E quando esse sentimento começa a tomar conta de corações, a ovelha começa a ter assim uns instintos cabritais. Começa a deixar de ser ovelha e começa a ter alguns lampejos de cabrito. E a coisa complica. E se a gente não for atrás desta ovelha e falar, volte a ser ovelha, deixa de ser cabrito, ela pode virar bode. E se virar bode, não tem retorno. O bode é mau cheiroso, é traiçoeiro. Por isso que a disciplina da igreja é muito importante. Não deixa que ovelha deixe de ser ovelha. E a palavra de Deus nos dá vários ensinamentos para que uma ovelha nunca deixe de ser ovelha. Por isso que eu quero trazer essa mensagem de afeto. Eu estou lá no hotel S4 e eu vou para o elevador e as pessoas estão lá e eu, bom dia. Bom dia. Eu quero um bom dia mais alegre, mas eles não dão. Eu cruzo com algumas pessoas no corredor, não cumprimentam. É tudo tão estranho. E se você olha sério para uma pessoa, de repente vai, que foi? Não, eu só queria saber se eu conheço você ou não. É impressionante como as pessoas vivem num descaso total para com o seu próximo. Hoje de manhã fui para o café da manhã, tinha duas jovenzinhas lá, qual é o seu apartamento? 102. Elas, bom dia. Falei, que tipo de bom dia você está me dando? Ah, bom dia, né? Falei, não, eu quero saber, no fundo do seu coração, se você está desejando realmente um bom dia para mim. Eu pratiquei isso hoje de manhã, pastor. Não, que o senhor tenha um ótimo bom dia. Falei, mas igual ao meu você não tem. Por quê? Porque eu sou um crente em Cristo. Vocês são? Essa minha colega, de vez em quando, tem um pititi, falou um negócio esquisito que eu não entendi, mas ela gosta de Deus. Falei, não é só isso, não. O dia que eu vou ter hoje, você precisa ter, mas desde que você seja uma crente no Senhor Jesus. E preguei o evangelho no bom dia. Mas como elas eram funcionárias, elas atendiam bem o cliente, né? Mas com os outros eu não consigo, não. É um bom dia gelado. Esse é o mundo lá fora. Como deve ser a igreja aqui dentro? Deve ser de ternos afetos. Afetividade é a relação de carinho ou cuidado que se tem de alguém pelo seu íntimo querido. Essa é a definição normal aí do mundão. Esta afinidade, ela se vê de forma muito real na igreja, no corpo de Cristo. Pode ser que você entrou aqui hoje e não cumprimentou muitas pessoas. Lá em Atibaia, pastor Roberto, eu não sei se você quiser fazer um dia aqui, mas lá é o seguinte, no momento culto, todo mundo fica de pé e todos são obrigados a abraçar no mínimo 2 dúzias de pessoas. Às vezes eu passo para 3 dúzias. E, meus irmãos, é um clima gostoso de abraço. Tem até genro abraçando sogra. Acontece, tem vascaíno abraçando flamenguista. Entende? Isso é bom demais. É também um estado psicológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções a outro. Agora veja, nós que fomos transformados pelo poder de Deus, deixamos de ser um limão e nos transformamos em uma limonada gostosa, pelo poder de Deus, nós temos condições de termos esse relacionamento.
Por isso que a base desse texto aqui eu tiro uma grande verdade. A afeição é um sentimento nato do cristão que tem Deus como fonte. Ou que tem como fonte o próprio Deus. Deixa-me ler alguns versículos que falam sobre afinidade. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. O texto diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Um dia Deus olhou para nós e teve afeição sobre nós. 2 Coríntios 7,15. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. 9,14. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Filipenses 2,1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Meus irmãos, Deus tem um afeto muito especial para conosco. Eu contava agora lá de manhã, ontem de manhã para a liderança, como Deus gosta da gente. E tem um afeto pela gente. Recentemente, vocês acho que lembram de uma música popular, que o refrão repetia: você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus olhou para você, para mim e falou: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não foi isso? A palavra de Deus, que é a nossa justiça, trapo de imundícia. Afeto. O crente sem afeto é confundido com aqueles que não glorificam a Deus. Antes de entrar no próprio texto, eu quero ver com os irmãos Romanos 1,21, por exemplo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Mas esse texto termina lá no versículo 31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o mundão. O mundão não tem afeto, não tem misericórdia, nem tem a capacidade de ser afetivo. Porque a capacidade de ser afetivo nós ganhamos a partir do momento em que o Espírito Santo toca no nosso coração, quebra a nossa vontade e nos tornamos filhos de Deus. Mudamos completamente. O que ocorre quando uma igreja é afetiva? Lembre-se, sem afeto seremos confundidos com os desafetos de Deus. O que ocorre quando uma igreja é afetiva? Versículo 17. É o versículo que vai sustentar esse primeiro ponto do nosso sermão. Ora, irmãos, deixa-me ler na linguagem de hoje. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. O que ocorre na igreja que é afetiva? Provoca um sentimento de disposição de aproximação. O que significa isso, meus irmãos? Aqueles que têm prazer de se reunir com o povo de Deus, é aquele que tem realmente afeição, tem um sentimento afetivo muito apurado. É a disposição de conviver com os irmãos. Quando você prefere uma reunião lá fora, que não essa do povo de Deus, e talvez uma reunião que dá para ser evitada para estar aqui com o povo de Deus, talvez o seu termômetro afetivo está um pouco mostrando que algo não está bem na sua vida espiritual.
A alegria nossa é de estar com o nosso povo. Esse sentimento é aquele que faz com que sintamos a alegria de estar com os nossos irmãos. Esse sentimento é aquele que nos dá a alegria de compartilhar com os nossos irmãos, de saber das suas dificuldades, de compartilhar as nossas dificuldades, de transmitir afeto, de transmitir amor, de transmitir carinho. Veja que o apóstolo Paulo diz, mesmo ausente fisicamente, ele sentia aqueles irmãos, seus afetos, bem perto do seu coração. Isso aí é corpo de Cristo. Afeto. Ele tinha tanta saudade e queria vê-los. Eu vou ficar com saudade de vocês, será? Pelo que eu estou vivendo até agora, eu acho que eu vou. Eu vou ficar com saudade de vocês, pelo afeto, pelo carinho, pelos irmãos que vêm me dar um abraço, pelos irmãos que vêm e manifestam o carinho para comigo. Eu vou ficar com saudade de vocês. Eu vou dizer para uma igreja, olha, eu estive lá numa igreja afetiva, embora tinha uns camaradas que olhavam para mim, nem falavam bom dia, nem boa tarde, mas não tinha. Todos vocês transmitem um afeto. E eu quero dar um exemplo de afeição para vocês. Nós temos um trabalho em Cuba já há 7 anos, eu vou para a 7ª viagem, segunda-feira agora. Mas quando você entra numa igreja cubana, um povo que não tem nada, que passa fome, embora nós temos gente daqui que gosta demais de lá, mas não sei porque não vai morar lá, fica aqui, né? É terrível. Mas quando você entra na igreja, meus irmãos, eu vou fazer uma crítica para vocês, de vocês agora. Vocês cantaram o primeiro, o segundo hino do cantor cristão, mas numa moleza. Se você entrar numa igreja cubana e ouvir cantar esse mesmo hino, meus irmãos, é impressionante como aquele povo louva a Deus. Mas vamos para a afetividade. Quando o pastor Mendes chega lá, já o 7º ano, é aquela festa, meus irmãos. Eles me abraçam, eles me beijam, é aquela festa. Todo mundo vem me abraçar. Todo mundo. A afeição daquele povo, a alegria daquele povo, e um povo que não tem nada. É um povo que às vezes come uma vez por dia. Só que esse gosta de comer, deixa eu trazer um exemplo. O cubano, um dia eu perguntei para ele, como vocês conseguem viver comendo tão pouco? Ele falou, não, é vocês que comem muito. Eu acho que eles estão certos. Depois que eu voltei de Cuba, eu não vou mais em McDonald's. Eu evito e aquele dinheiro eu separo para Cuba. O dia que você for para Cuba e ver a necessidade daqueles irmãos, se tem 5 pizzas por mês, vai cair para 1 no máximo. Diante da necessidade daqueles irmãos. Isso é uma palhinha que eu quero deixar para os irmãos, porque falou muito ao meu coração. É um povo que não tem nada, mas afetividade eles têm demais. É impressionante. Quando eu começo a falar de Cuba, meus irmãos, eu tenho dificuldade de parar. Mas deixe-me contar um momento afetivo. Nós estávamos com o nosso carro alugado e o pastor falou, para aí que aquela irmã da igreja vão dar carona, porque lá o pessoal vive muito de carona. E nós paramos. Aquela irmã entrou e no caminho, aquela irmã, modo de falar, ganhou assim a nossa simpatia. Ela foi muito afetiva. E um irmão falou assim para mim, da nossa equipe, falou, pastor, será que eu posso dar uma oferta para ela? Eu falei, claro. Ela ganhava $12 por mês. Aí aquele irmão tirou $20 quando ela desceu. Irmã, este é para você. Ela, não posso. Não, é uma oferta, minha irmã. Ele está dando uma oferta para a irmã. $20 significava quase 2 meses de salário dela. Ela falou, não, e começou a chorar. Aí eu falei para o pastor Osbel, que estava comigo, fala para a sua ovelha pegar, ele quer dar essa oferta para ela, sentiu de Deus. E ela, não posso receber, chorando, e o carro parado lá na pista, e ela chorando,
Bom, carro parado na pista não tem problema nenhum, porque não vem carro na pista quase. A certa altura, hermana, nosotros tenemos que ir. Diga, ¿por qué não quieres? Aí ela falou o seguinte: eu estou em jejum e oração 3 dias, para que a graça de Deus seja cada vez mais abundante na minha vida, para que eu sirva meu Deus com mais fidelidade. Agora, a graça está me dando esse valor? Não, eu não posso aceitar, porque, irmãos, eu não estou fazendo negociata com Deus. Aí foi a hora de nós entrarmos. Não, foi Deus que colocou no coração, a irmã tem que aceitar. Finalmente ela pegou o dinheiro, abraçou, olhando para o céu: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, não foi para isso que eu jejuei e orei. E fomos embora. Meus irmãos, que momento! E ali provocou em nós um momento de afetividade, de um compartilhando com o outro aquela cena, e foi algo maravilhoso. Eu não vejo a hora. Embarco segunda-feira, 13h, para Cuba, não vejo a hora de estar lá louvando a Deus com aqueles irmãos, sentindo a afetividade deles. E, meus irmãos, não existe lugar melhor de convivência afetiva que a igreja. Não existe melhor momento de você mostrar afeição num culto administrativo, quando vão resolver questões em que você tem que olhar para o reino e não para você. Porque é a história dos batistas, em maioria das igrejas, as pessoas olham mais para eles e não para o reino. Não para o reino. Ele fundou aquela igreja, o apóstolo Paulo, e com isso ele estava querendo ter um relacionamento com aqueles irmãos de afetividade, porque ele fazia parte da história dele. Não existe outro lugar. Por exemplo, que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. Como nós perdemos essas oportunidades de estarmos juntos para louvarmos a Deus? O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para fazer de todos nós um nele. E termos essa intimidade. Meus irmãos, não percam isso, por gentileza. União sem afeição, comunhão só com afeição. Não tem como ser diferente. Em terceiro lugar, o texto mostra que provoca uma reação do inimigo da igreja, que é Satanás. É muito interessante, eu nunca entendi muito bem esse texto, que Paulo fala: eu não fui até vocês porque Satanás nos barrou no caminho. Eu entendo que mesmo Satanás, ele está debaixo da autoridade divina. Ele não é todo poderoso. Alguém me contou uma história recente, que uma mulher estava com muita necessidade na igreja, e a igreja fechava os olhos para a sua necessidade. E ela tinha um vizinho espírita. E aquele espírito falou assim: já que essa igreja não ajuda, vou mostrar quem é que ajuda. Foi lá e providenciou uma cesta básica extremamente completa. E ele foi entregar para ela. Ele disse para aquela crente: a senhora sabe quem enviou essa provisão para a senhora? Ela falou: eu não sei. Se foi Deus, foi o diabo. Mas mesmo o diabo está debaixo da autoridade do meu Deus. E se for ele que mandou, amém. Amém. É Deus quem faz a obra e faz como ele quer. Mas impressionante que Deus, o diabo não permitiu que ele fosse até ali. É certo que o inimigo não gosta da nossa afetividade. Nós estragamos todo o plano dele com a nossa afetividade. Quando que ele quer colocar intriga entre vocês duas, aí só vou pegar como exemplo, não sei da vida de vocês, tá? De repente o pastor fala: acertou na mosca. Não. Estou brincando. Mas vamos supor que Deus, vocês vivem numa afetividade, numa comunhão tão grande, Deus quer impedir. Aliás, o inimigo quer impedir. Ele vai provocar
alguma coisa na vida de vocês para que vocês não tenham essa afetividade, porque é isso que ele faz na igreja. E eu, na minha longa história de crente batista, que eu me conheço por crente batista há 60 anos, e o lugar especial do diabo agir é nas sessões. Meus irmãos, eu fico pensando quando Deus olha a sessão de determinadas igrejas, olha e fala, que é isso? Quem é essa gente aí? Essa igreja está esquecendo de separar o joio do trigo. Alguma coisa errada. Ele vai fazer tudo para que esse sentimento ocorra na igreja de não afetividade. Esse é o papel dele. A única coisa que o inimigo pode fazer em determinadas circunstâncias é impedir que nos encontremos, mas impedir que nos amemos afetivamente, não. É impossível. É impossível. Mesmo que vocês não se encontrem através do e-mail, através do WhatsApp. Para algumas ovelhinhas da minha igreja é Zap Zap. Você pode se encontrar. Afetividade aproxima as pessoas e Satanás não quer essa aproximação. E à medida em que nós somos afetivos, nós impedimos o trabalho dele, de estragar essa coisa linda que é a igreja. Eu não sei se você já parou para pensar o que seria de você sem a igreja. Meus irmãos, a igreja para mim é tudo. Eu sou igreja futebol clube. Amo demais a igreja. A Piba, eu faço tudo possível para ela ser a melhor do mundo, porque ela não é minha, é do Senhor Jesus. E vocês devem fazer da igreja central aqui a melhor do mundo, porque não é sua, é do Senhor Jesus. A afetividade fortalece o crente e Satanás não quer o nosso fortalecimento. A afetividade manifesta o mesmo sentimento que Deus tem para conosco e Satanás não quer que isso aconteça. Deus olhou para você, olhou para mim e disse, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu quero ser afetivo, eu quero ser próximo, eu quero ter comunhão com você, eu quero que você viva comigo 24 horas do dia. E o diabo está dizendo, não, não, não. E muitas vezes ele encontra espaço, meus irmãos, nas igrejas. Terceiro ponto. É interessante que a afetividade enfeita a festa quando da volta de Cristo. Olha o texto, versículo 19 e 20, eu vou ler na linguagem de hoje. Afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Versículo 20, sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Olha, interessante, esse texto para mim, ele faz parte da grande festa das bodas do Cordeiro, o encontro do Senhor Jesus com os salvos. Jesus virá buscar a igreja e nós subiremos, primeiro vão ressuscitar os mortos em Cristo, depois nós os vivos que ficarmos, e vamos encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, onde haverá uma festança grande, que é as bodas do Cordeiro. Tu vai estar lá? Amém? Que amém. Esse amém aqui não está não. Tu vai estar lá? Amém? Opa, agora senti firmeza. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele pinta um quadro aqui que eu tento desvendar como vai ser isso. Ele diz que quando nós nos encontrarmos com Jesus lá nos ares, eles que tiveram essa intimidade com Paulo, comunhão com Paulo, afeição para com Paulo e Paulo para com eles, eles vão ser um motivo de alegria, satisfação, orgulho, glória e esperança. Muito interessante isso. Agora, por outro lado, tem um texto que me deixa muito incomodado, 1 João 2,28. Dá uma olhadinha aí comigo nesse texto, porque essa festa que Paulo fala aqui vai acontecer, mas será que é para todo mundo? Será que é para todos? 2,28, 1 João. Diz assim, 2,28. Filhinhos,
Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua ira. Já olharam esse texto? Que interessante. Não significa perda de salvação, mas significa um certo embaraço pela bagagem que você vai levar e apresentar diante dele. Que não vai precisar nem apresentar, que ele vai ver claramente, né? Vai ficar confundido. Mas parece-me que pelo quadro que Paulo pinta aqui, nesse momento do encontro, quando ele vier, que vai ser o grande dia da vitória, nós não vamos ficar confundidos, e ele não vai ficar, porque aquelas pessoas representam esperança, alegria, satisfação, orgulho e glória. É como Paulo estivesse apresentando os seus irmãos e a sua comunhão, a sua intimidade, a sua forma de viver com os irmãos, como algo para ser apresentado diante de Deus. É isso que ele fala aqui. O dia que Cristo voltar, eu vou ter que me apresentar com alegria, mesmo estando aquele diácono chato ao meu lado. Aquele irmão Giló ao meu lado. Mas vai estar aquele irmão pudim de leite do meu lado também. Pastor Arthur Alberto de Mota Gonçalves, um dos mestres na minha vida, certa vez ele pregou sobre comunhão na igreja e ele falou assim que existem 2 tipos de crentes na igreja. O pudim de leite com uma cerejinha e mais alguma coisa, e o crente Giló, amargo. Ele disse para a igreja, Deus tem de nos capacitar para comer os 2, tanto o Giló quanto o pudim de leite. É claro que todo mundo gosta do pudim de leite, não de Giló. E ele deu essa lição para nós já há mais de 40 anos, e eu lembro até hoje, quando eu chego de manhã, a secretária apresenta a agenda, esse seu atendimento nessa semana, quando eu olho, Senhor, me dê graça. Me dê graça. Mas de repente eu olho, que bênção esta pessoa. Mas nós temos que comer Giló também. Eu tenho irmãos Gilós na Arapiba. Ontem, pela palestra que eu dei, alguns irmãos entenderam que a igreja é perfeita. Ela é perfeita porque Deus a fez perfeita. Mas a perfeição é só quando chegar lá. Diante de Deus, todos nós somos perfeitos. Porque Ele vê a cruz, Ele vê o sangue. Mas a perfeição é quando chegarmos lá. Aqui ainda tropeçamos. Aqui ainda somos vascaínos, somos flamenguistas. Tem toda essa perfeição. Nem todos são corintianos. Eu tenho irmãos Gilós. Mas o que eu tenho que fazer, meus irmãos? Buscar uma capacidade sobrenatural para amar aquele irmão Giló. E é difícil, meus irmãos, não é fácil. Mas eu tenho que ser afetivo para com ele, porque ele faz parte do corpo de Cristo. E pode ser também que eu estou julgando ele ser um crente Giló, e ele está me julgando da mesma forma. Então, cuidado com os seus pensamentos, com esse coração pecaminoso. Atrás de mim tem um irmão Giló. Do meu lado tem uma irmã Giló. Não se esqueça que eles podem estar pensando o mesmo de você. A beleza do corpo de Cristo é que nós comemos pudins e Gilós, com o mesmo amor. Você já pensou se Jesus Cristo olhasse para todas as suas falhas e dissesse, eu não quero mais você, ele teria razões suficientes? Claro que teria. Por isso que eu sempre faço uma associação no casamento, marido e mulher. Para mim, divórcio é do diabo. Não gosto de divórcio. Porque Deus odeia, como vou gostar o que Deus odeia. Mas é muito interessante que nesse relacionamento da igreja, que ainda é noivo, com a noiva, que somos nós, quem é que sustenta esse noivado? É ele. Porque a igreja está traindo ele quase todos os dias. E ele tem uma aliança de sangue feita com a igreja. Se ele optasse pelo divórcio, mesmo noivo,
nós estaríamos eternamente perdidos. Como Deus é amoroso para conosco. Essa festa está preparada. Um dia nós vamos encontrar com os senhores nos ares. E o apóstolo Paulo pinta essa festa aqui. Ele apresenta a seus irmãos em Cristo a sua afetividade para com eles como um troféu para ser apresentado diante de Deus. Amém? Porque nós vamos estar todos juntos lá, nesse dia. Que não fique nenhum sentimento de confusão, que fiquemos confundidos na presença dEle. Meus queridos irmãos, igreja não é clube. Quando alguém de fora adentrar esse local, provavelmente nunca foi convertido, e encontrar um clima de afetividade aqui, ele vai dizer, é aqui que eu quero ficar. Mas se ele encontrar um clima de rivalidades, de uma afetividade apagada, ele vai dizer, isso aqui eu tenho lá fora. Eu quero algo diferente. Isso aqui eu tenho lá fora. Meus queridos irmãos, a nossa responsabilidade é extremamente grande. Se nós tivéssemos uma condição de uma avaliação correta do valor da igreja, nós seríamos crentes diferentes. Se nós tivéssemos compreensão exata do que foi o sacrifício de Cristo na cruz, nós seríamos diferentes. Nós seríamos totalmente diferentes. Às vezes nós estamos brincando com algo que é a menina dos olhos de Deus, a sua igreja. Não brinquem, meus irmãos, com a igreja. Não brinquem. É algo muito sério. Eu fico pensando, terminando a minha palavra, se um amigo muito íntimo seu, uma família, fosse viajar, e ela tivesse um cachorrinho, que está muito em moda ter cachorrinho, e se gasta mais em cachorro do que missões hoje em dia, infelizmente. Isso pesquisa. Pesquisa. Não estou dizendo que maltrata os animais, não é isso não. Mas essa pessoa teria um cachorrinho com 10 centímetros de altura, 20 centímetros de comprimento, um cachorrinho gerado debaixo de um valor fantástico, e aquela pessoa pagou 20 mil reais naquele cachorrinho. E ela fosse viajar. E ela dissesse, olha, eu vou ficar 30 dias fora, mas eu quero que você cuide do meu cachorrinho. Como você cuidaria desse cachorrinho? Provavelmente você nem dormiria. Toda hora você está acudindo o cachorro, dormindo do lado da sua cama, e você tomava cuidado para não pisar no cachorrinho, porque ele é de um valor inestimável, 20 mil reais. Provavelmente você passaria 30 dias ali não fazendo outra coisa, a não ser cuidar do cachorrinho, para que quando seu colega voltasse, está aqui o seu cachorro. O que você faz com a igreja para quando Cristo voltar? Qual o valor da igreja? O valor da igreja é o sangue do próprio Deus. O que você vai apresentar? Senhor, está aqui a igreja. Nós pastores, né? Está aqui a igreja que o Senhor me deu para pastorear. Está aqui, cuidei, zelei, limpei. Esta é a igreja. Agora a igreja somos nós. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo deixa muito claro essa afeição que devemos ter uns para com os outros. Isso só embeleza o corpo de Cristo. Zelem pela igreja. Pega a sua vontade e joga fora. A nossa vontade deve ser jogada fora. Temos que fazer sim a vontade de Deus. Ah, pastor, mas chega momentos que eu não suporto deixar a minha vontade. Se Cristo, a caminho da cruz, dissesse, Pai, eu não vou fazer a tua vontade, hoje estaríamos eternamente perdidos. Meus queridos irmãos, zelem pela igreja, 53 anos de vida.
Hoje vocês estão numa situação privilegiada, os carros passando, de repente alguém resolve, eu vou naquela igreja. O que ele vai encontrar aqui? O que ele vai encontrar? Pessoas sedentas procuram a igreja, mas que eles nunca entrem aqui e digam, isso eu tenho lá fora. Eu quero essa afetividade, eu quero essa proteção. Irmão Silvio entrou na nossa igreja um dia. Quando ele entrou, um homem muito simples, algumas pessoas o abraçaram, ele começou a chorar. Aí perguntou, o senhor está chorando por quê? Nunca ninguém me deu um abraço. Daqui não saio mais. Está lá até hoje. A igreja tem um poder de transformar vidas, mas a igreja somos nós. A igreja é você, sou eu. Que nesses 53 anos, meus irmãos, Deus dê a cada um de vocês a exata compreensão do valor da igreja, do quanto ela é valiosa para Deus. Eu gostaria de terminar esse culto de forma um pouco diferente. Eu vou pedir que você abrace 2 dúzias de pessoas e manifesta afetividade, carinho, amor. Pastor, mas para aquele irmão, para aquele também. Para minha sogra, para ela também. Pastor Roberto, eu não pedi permissão, mas todos fiquem em pé, por gentileza. Todos em pé, mas é para sair do seu lugar e procurar pessoas e abraçar pessoas. Manifesta carinho. Isto é corpo de Cristo. No mínimo 2 dúzias. Não se esqueça que eu estou aqui na frente também. Deus abençoe, meu irmão, grandemente sua vida. Deus abençoe. Ai, que beleza, que corpo de Cristo. Deus abençoe, amém, amém. Menina, Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você, rapaz, amém. Pastor João. Maravilha, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe você grandemente. Ah, conhece? Nós vamos para a 7ª viagem. Irmão, Deus abençoe grandemente. Roberto, Deus abençoe. Antônio Cruz. Sajó. Olha, tá vendo isso? Tá. Amém, queridos. Que coisa boa. Que bênção. É muito bom. Que bom. Você já abraçou as 2 dúzias? Que ótimo, amém. Que bom, queridos. É assim que a igreja deve caminhar, é dessa maneira que a igreja deve avançar, e nós louvamos o nome do Senhor. Obrigado, pastor Mendes. Palavra tão boa, vinda da parte do Senhor.